Bom, boa noite a todos, bem-vindos, né? Nós vamos iniciar agora mais um estudo, o quarto livro, né, desse grupo que nós nos denominamos Estudantes da Luz. Então aqui nós nos reunimos, né, todas as sextas-feiras, às 20 horas, estudando um capítulo por semana e nessa reunião, 100% online, a gente dispõe então do que a gente acha, do que a gente tem de experiência, a gente acrescenta durante essas reuniões online sobre o capítulo que a gente está estudando. E nesse novo livro, que é uma inauguração, né, dessa reunião, com novos participantes, então a gente vai ter carinhas novas aqui no estudo, né, mais experiência sendo acrescentada, isso é muito importante para que a gente ganhe mais conhecimento ainda, né? Mais cabeças pensando, a gente vai discernir ali por diversos caminhos, mas tudo com um bem comum que é o crescimento espiritual, né? E hoje nós vamos começar o livro Ação e Reação, de André Luiz, ditado por André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E essa primeira parte, então, é o Emmanuel que vai falar. Mas antes da gente começar, né, os nossos estudos, vamos fazer uma oração de inauguração para a gente começar bem esse estudo, tá bom? Então vamos acalmar nossos corações e pedir assim a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, agradecendo o momento oportuno de estudo. Essa oportunidade de que a equipe orientadora do plano espiritual nos recebe e nos visita para que possamos tentar entender as mensagens de André Luiz, o entendimento maior do amor, da fraternidade, para que esses conhecimentos que toquem o nosso coração possam também tocar outros corações à medida que nós possamos auxiliar os nossos irmãos de caminhada e aqueles que passam pela nossa estrada também, nos ensinando e também que nós possamos, de alguma maneira, ensinar. E bem abençoado esta noite, esse novo estudo. Que os novos integrantes, seja eles que estejam ao vivo ou estejam em casa assistindo a gravação mais tarde, que possam também ser abençoados e sentir essa energia gostosa que todos nós congregamos nesse momento. E pedimos assim que cada um eleve agora seu coração ao alto, a sua energia. Que em pensamento em conjunto possamos nos unir na espiritualidade e que possamos assim fazer jus do teu nome, Jesus, pela oportunidade de estar encarnado e receber os conhecimentos que vêm do nosso Pai maior, que é Deus. Que possamos assim entender e estar aberto às inspirações e orientações dos nossos mentores, sejam ele de qual parte for, de qual integrante for, seja ele ao vivo, seja ele de casa, que possam ser expressas nesse grupo de estudo e que possa acrescentar a cada dia mais aos nossos conhecimentos. E que esses nossos conhecimentos que nós congregamos e lembramos agora na matéria, possam assim ser dissipados a tantas pessoas, levando a luz do teu nome, Jesus, para quem precisa e necessita. Então que todos possam ser abençoados e que possamos fazer um excelente estudo, um excelente aproveitamento em qualquer momento da nossa vida. Assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Então a gente vai iniciando e as pessoas vão chegando. Olha só, que bom. Bem-vindos, bem-vindos. Ana Heloísa, bem-vindo. Maria Aparecida, tudo bem? Boa noite para vocês. Sejam bem-vindas. Boa noite. Tá? Boa noite, Robert. Saudade, Boa noite, hein? pessoal. Boa Saudades. noite. Muitas, né? Bem-vindas. Olha só.
Então nós estamos iniciando, né? Então com todas as pessoas chegando aqui, a gente já começa o primeiro, não é nem o primeiro capítulo, né? São as primeiras palavras do livro, né? Ação e reação. Mas a gente não deve deixar de esquecer, não pode esquecer os ensinamentos do livro passado. Eu acredito que nós recebemos um presente da espiritualidade, que é esse estudo, e não pela organização, mas pela orientação dos mentores, e nos proporcionar a ordem dos livros para a gente estudar, que foi muito interessante, né? Como nada acontece por acaso, a gente tem o primeiro livro, que foi Evolução em Dois Mundos, né, de André Luiz, que explicou ali como se desenvolveu o nosso planeta e como se desenvolveu a vida e como foi o processo reencarnatório de todos os seres na evolução até chegar o ser hominal, que somos nós. E agora, através da inteligência, é capaz de discernir o que é bom para ele. Então, nesse primeiro livro, foi resumidamente, mas muito superficialmente, né? Foi essa passagem que André Luiz nos deu. No segundo livro, que foi A Caminho da Luz, um livro fantástico de Emmanuel, a gente pôde conhecer a sociedade como um todo e sua inteligência. Então nós passamos pelos exilados do sistema de capela, que foram trazidos para cá para auxílio do planeta e também expurgar de si as suas durezas na obscuridade, né? As suas resistências morais. Então aqui todos eles vieram espiar nesse mundo de prova e expiação que nós chegamos agora até esse ponto. E muitos já voltaram para o sistema de capela, né? Ficando alguns aqui por amor, no caso. Então nós passamos por diversas partes da história, desde a China antiga, do Egito antigo, né? A formação da Europa, a formação a migração do homem para diversas partes do planeta, né? A queda do Império Romano também, o desenvolvimento de outras sociedades, o que nos ajudou e tudo mais, para a gente poder entender a inteligência humana agora como livre-arbítrio de expiação, e que todos os autores dessa grande obra de Jesus que estamos neste planeta, eles vão sempre voltando, renascendo e tentando ressarcir os débitos com a sociedade, que é o que nós temos, né? E agora, no terceiro livro, Nos Domínios da Mediunidade, a gente começou a entender a relação dos médiuns, a necessidade da mediunidade como forma fisiológica humana e não como um dom, mas sim como algo natural do ser humano e uns mais ostensivos e todos por um objetivo maior, o bem comum e a desatação dos nós do passado pelo equívoco da ilusão de algum mal provocado. Então, no livro passado, no estudo passado, quem deseja que não acompanhou, já está lá no YouTube. A gente vai deixar aqui depois na descrição o link de toda a pasta no canal para a pessoa poder acompanhar, se caso deseja. Tá bom? E agora, depois de nós termos entendido toda a mediunidade, a ação, a energia, o porquê, o objetivo da mediunidade, a gente tem agora o maior dom que Deus nos deu, o livre-arbítrio, que consequentemente traz o título desse livro, Ação e Reação. Que acredito eu, só das primeiras palavras de Emmanuel aqui, nós vamos tentar entender que todo o processo dos nossos atos tem consequências, seja elas benéficas, seja elas prejudiciais. E aí vem a calhar com o livro anterior e com toda a história do planeta e, consequentemente, prevalecendo a nossa evolução, principalmente a evolução espiritual. Então, é muito interessante essa sequência que foi pautada, né, que nos foi orientada a estudar,
que tudo vai se encaixando perfeitamente. Eu não vou dizer os mais velhos, vou dizer os mais experientes do grupo, né? Giane, o Beto, né? Quem mais? A Maria Aparecida, né? A Fátima, a Neuza, né? A Clarinha, né? Que já acompanham desde o livro retrasado, né? Pra cá. Desde A Caminho da Luz, né? O que vocês tiraram de experiência para a gente chegar nesse livro aqui e tentar, vamos falar assim, entender de alguma forma? O que vocês dizem sobre os livros antigos? Antigos não, né? Os passados, nesse caso. Quem começa? A Giane, que está com cabelo novo? Tá lindo o seu cabelo, Giane. Obrigada. Esse último, como eu peguei desse último livro, né? Não peguei os 2 primeiros, peguei desse. Tá. A importância do processo da gente compreender o que é uma mediunidade, como ela age, para a gente sentir assim e saber distinguir o que é nosso, o que não é, porque isso confunde muito, principalmente com quem é principiante, que vai abrir por esse campo e fica meio receoso e não compreende o que sente, o que não sente. Então, assim, esse livro, eu acho ele de uma grandeza excepcional, assim, um conhecimento que abre o leque, né, para a gente, principalmente para mim, que apesar de estudar, apesar de ler tanto, de vivenciar certas passagens ali, bem presentes, que às vezes a gente lê ali e fala, eu vivenciei isso, e agora eu estou compreendendo porque se passou, porque, né? Então, assim, não tem nem o que falar. É muito bom, né? É um aprendizado. É uma delícia. Toda semana um aprendizado muito grande, uma grande reflexão também, né? Muito, muito. De nós mesmos. E também porque quando a gente interioriza isso e olha pra gente, aí a gente começa a identificar onde é que a gente tem que mudar, né? Como é que a gente tem que fazer. E a percepção ela fica mais aguçada, porque quando você se vê num ato, numa pisada errada, aí vem logo o puxãozinho assim, ó. Ei, olha lá o que tu aprendeu, olha o que tu já viu. Aí você freia. Exatamente. Né? Exatamente. Então... Beto, quer comentar alguma coisa? Flaubert, eu queria comentar que, assim, principalmente o último livro, né? Eu já tinha lido o livro antes da gente fazer o estudo, né? Mas aí eu descobri que eu não tinha lido o livro, né? Porque não é a mesma coisa, né? Não. É fantástico você estar dentro do grupo fazendo esses estudos. E sem contar esse intercâmbio, né? Porque a gente aprende muito, né? Tem cada um aqui vem com as suas experiências, então assim, durante o curso eu tive vários professores e amigos no grupo, né? Porque cada um ensina um pouquinho, né? Exatamente. Então outra, assim, se a gente tivesse tempo, né? Porque para estudar muitos mais livros nesse modelo seria sensacional, seria, né? Seria fantástico, é isso mesmo, seria fantástico. É que nem eu falo pro grupo, né? Assim, quem tá no grupo há um tempo mais, eu falo, ó, eu não sou o professor. O professor é só a minha profissão, né? Nesse estudo, todos somos professores. Porque assim, eu mesmo, eu já trabalhei há muito tempo atrás, fazia passe e tudo mais ali, né? E aí, devido à demanda de trabalho, eu acabei deixando um pouco de lado o trabalho na casa espírita. Porém, o trabalho mediúnico, ele acontece 24 horas, inclusive dentro do meu trabalho, dentro da sala de aula. Né? É muito forte a gente entender isso. Então a gente, assim, a necessidade de estar estudando e recebendo também as experiências de vocês que estão dentro da casa espírita ou da casa de Umbanda, da casa de Candomblé, não importa, mas trazendo esses conhecimentos para nós e conjugando com a gente, isso aqui é muito bom. É muito bom. É de um crescimento muito grande. Tá muito grande mesmo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Clarinha, que acho que está desde o primeiro estudo com a gente também, né? A Lu também, acho que do segundo livro também começou a fazer parte. Alguém quer comentar alguma coisa? Maria Aparecida? Uau, eu estou desde o primeiro estudo, né? Verdade. Com o pessoal. Você disse uma coisa muito importante. Você disse que a mediunidade 24 horas por dia. Uhum.
E é fato, porque nós não deixamos de ser médiums quando estamos fora do nosso centro, do nosso, seja onde for, da casa onde a gente trabalha. Nós somos médiums. Nós temos esse dever de realizar o intercâmbio, né? Uhum. Somos Sim. medianeiros, é isso que é um médium, somos meios de comunicação, é só isso. Então a gente não deixa de sê-lo porque não estamos indo para a casa espírita, Uhum. ou porque praticamos outro tipo de religião. Não, a gente às vezes confunde um pouquinho isso, né? Sim. Todos somos médiums e todos temos o dever de auxiliar quando podemos. E sobre os livros, Flau, eu acho assim muito interessante, porque, veja, todos eles nos trouxeram um aprendizado muito grande. E não só isso, nos fizeram caminhar juntos. Uhum. Isso foi muito importante. E assim, você disse, eu não sou professor. Nós estamos aprendendo juntos. É verdade, porque assim, ó, eu ensino, mas eu aprendo, e eu aprendo muito mais do que ensino. Uhum. Isso é a nossa vida. Todos nós fazemos isso no nosso cotidiano. Então, isso é muito legal. Eu espero que o pessoal que está começando agora conosco, que esse pessoal continue, porque é sempre bom agregar, Uhum. tá? Muito Meus bom. agradecimentos aos colegas que estão com a gente desde o princípio, que me ensinaram muito. É isso mesmo. Obrigado, viu, Clarinha? Obrigado também por você fazer parte, trazer tantos conhecimentos também pra gente. Isso é muito, muito bom. Isso é muito bom, tá? Maria Aparecida, fica à vontade, pode falar. Bom, já disse que eu estava com saudade de vocês, aos novos colegas que sejam bem-vindos, né? E vocês vão amar, pessoal, viu? Quem não conhece, está chegando agora, né? O Flaubert é uma belezinha, ele tem um amor, um carinho muito grande para ensinar, e os que estão aí sempre participam, ajudam, dão informação, né? Coisas que às vezes que a gente não sabe, aprende, enfim, é uma belíssima sala de aula. Mesmo porque, Flaubert, isso é opinião minha, né? Os livros de André Luiz, eles, sabe, para você entender, não adianta só ler, é bom dentro de um estudo, porque há coisas dele que estão sendo vistas, estão sendo descobertas, na verdade, uma coisa que foi falada há 70 anos atrás, agora que está sendo entendida. Então, imagina para a gente, né, que está começando a Sim. pegar esses livros assim. Então, eu já tinha, na verdade, lido esse Ação e Reação, né, mas eu falei, não, vou fazer de novo, porque agora eu vou estudar. Isso é muito importante. E tudo, e o que eu estou estudando, eu já tinha lido, agora você volta a fazer estudo com outras obras dele, e, por exemplo, os Mensageiros que eu peguei, tinha, sabe, eu comecei a lembrar muito de Mensageiros, e um belo dia acordei, abri o olho assim, os Mensageiros. Falei, ai, tá bom, vocês ensinam, vamos ver os Mensageiros. E olha, nos primeiros capítulos, tinha as respostas para as minhas dúvidas, para aquilo que eu estava passando, para essa abertura da mediunidade, né, para o trabalho. Estava ali, sabe? O medinho, sabe? É meu, não é meu, aquela coisa. Nossa, ele respondeu tudo ali, assim, pá, Sim. nossa, que tapa na cara. E Puxa. que trabalho, né, da casinha da sopa, né? E que trabalho. Eu fui lá Um visitar trabalho pessoalmente, caseiro, nossa, é um trabalho maravilhoso. Né? Quem tiver a oportunidade aqui de Araraquara, né, e visitar Jaú e conhecer a casinha da sopa, quando a gente muito voltar para bem-vindo. lá, a gente vai de caravana, né? Vamos tentar desenvolver uma caravana aí, né? Deixa É eu só verdade, fazer. lá pro Fernando convidar você de novo. O pessoal Isso, vamos amou, sim, vamos amou, lá. amou. Vamos lá. Só fazer um parênteses aqui, a Ana Clara chegou agora, bem-vinda, viu? Bem-vinda ao estudo, tá? Ó, a Maria Aparecida. Oi! Ó, a Ana Clara é minha aluna, viu? Lá da escola que eu leciono. Então aqui, olha só, agregando o conhecimento de uma jovem também, viu? E Que beleza. tem muito para ensinar. E a mãe dela tá aqui também, né? A Ana Heloísa. Olha lá, tá aqui também. Bem-vindas, viu? É um prazer ter vocês aqui.
Tá? Ô, Ana Clara, o Flaubert fala bem de vocês, viu? Muito bem. Olha... Professor, é minha irmã. Hã? É a Lolo, minha irmã. Ah, é sua irmã, olha só. É que a fotinha dela tá bem distante, parece sua mãe. Olha só, carinha dela. Bom, olha só. A Maria Aparecida falou uma coisa bem interessante, né? Através dos estudos, a gente acaba nos conhecendo, nos desenvolvendo e pegando pra gente o auxílio, a tarefa, o trabalho. Porque o trabalho, ele não é nosso. O trabalho foi iniciado por Jesus há muito tempo a nos desenvolver. E se a gente não se comprometer e não pegar isso pra gente, a gente vai ficar com medo, que nem diz a Maria Aparecida. Né? Vai ficar com medo. Então, assim, ó, a gente vai caminhar em conjunto, a gente está se desenvolvendo. Então, cada um aqui vai agregar um pouquinho o ponto de a gente poder crescer. Tá bom? Então, que maravilhoso aqui, então, cada um. Muito obrigado pelo acréscimo de conhecimento que todos nós estamos agregando sempre. Tá bom? Sempre mesmo. Bom, e vamos ao livro, então. Vamos começar nas primeiras palavras de Emmanuel. Olha, quando Emmanuel começa a falar, dá até medo, né? Porque ele faz assim, ele toca lá no fundinho da alma, assim, dá aquela cutucadinha no coração, né? Faz assim, ó, repensa os atos. E a gente vai trazer, né? Vamos tentar buscar, como eu coloquei no grupo lá, cada um de nós aqui, vamos tentar buscar o que foi a codificação dos tempos para cá. O acréscimo que ocorreu para a humanidade, né? Então a gente vai comentar isso aos poucos ao longo dessa leitura. Então, aos novos que estão chegando agora, né? O que eu faço? Eu faço um resuminho de estudos, eu leio um pouquinho, comento o resuminho que eu faço das páginas do livro, e aí quem tiver alguma intuição, alguma orientação, alguma experiência, pode colocar aqui e vamos ouvir. Tá bom? Então ele começa assim, ó, nas primeiras palavras. Ante o centenário. E aí quem vai comentar vai ser Emmanuel. Né? 18 de abril de 1957. Centenário, a codificação kardeciana. Um século de trabalho e luz na renovação. Quando se traz de 1957 a 1857, né, esse um século, quantos esforços, quanto trabalho se teve no caminho. Desde Kardec começar a disseminar os livros, o quanto foram todos perseguidos, aqueles que iniciaram todo o trabalho, a equipe do Espírito de Verdade para trazer as informações que foram codificadas ali por Kardec, foi um trabalho muito intenso. E não foi um trabalho assim fácil, porque vamos falar assim, as entidades desencarnadas que não queriam que essa verdade chegasse e acordasse, desse um chacoalhão na nossa sociedade, o tempo todo estavam ali presentes para atrapalhar. O tempo todo. Então nós tivemos médiums desorientadas, médiums passando por loucos, e ao longo da história recente também a gente tem, se a gente visitar os manicômios, a gente vê ali médiums em completa loucura pelas obsessões, né? Por não entender o que são as entidades da mediunidade, o que são as atividades da mediunidade em todo o seu caminho. Né? Então aqui, quando o Emmanuel diz um século de muito trabalho, de renovação e de luz, a renovação vem para todos. E a luz, quem trouxe, foi a codificação, que não é algo novo, é algo da tradução do comportamento de Jesus. A gente sempre comenta aqui nos nossos estudos que o Espiritismo, ele trouxe simplesmente a tradução do que Jesus falou quando reencarnou, há mais de 2000 anos atrás.
Então, todo o seu comportamento que foi observado, né, pelos evangelistas, ali pelos seus apóstolos, e foi também descrito e passando adiante, todos esses ensinamentos, agora por Kardec, é o Consolador prometido. Ou seja, vamos traduzir para qualquer tempo as palavras de Jesus. Eu sempre gosto de comentar nas palestras espíritas, né, que no livro, se eu não me engano, acho que no Mundo Maior, quando o grupo de André Luiz e Hilário, que a gente vai estudar, que a gente está acompanhando ele já, ambos, né, já agora no segundo livro, quando eles vão sair em caravana para estudo, né, eles passam por uma câmara mediúnica no plano espiritual. E ali, as entidades superiores que vão dar a mensagem para os espíritos, né, que vão estudar aqui na matéria, todas as perguntas são respondidas através do Evangelho de Jesus. Nem mais, nem menos. Eles simplesmente abrem um pergaminho contendo a passagem do Evangelho de Jesus. Então isso mostra que o que o Jesus disse e o que está escrito nos Evangelhos, ele é atemporal. Não tem um tempo. A gente pode colocar isso do século passado, retrasado, da época de Jesus, daqui a 100 anos, daqui a 300 anos, e quando nós estivermos ali em uma depuração muito elevada, quando formos ainda um espírito mais puro, nós vamos ter ainda essa descrição de Jesus como nosso mestre. E nós voltaremos como ele a cuidar de multidões. Né? Voltaremos a cuidar, não, nós iremos cuidar de multidões assim como Jesus. Mas para chegar até lá, nós precisamos de muito trabalho, muita renovação e muita luz no caminho. Né? Isso vai demorar, né? Muito. Olha só. Então Emmanuel fala muito bem, né, do André Luiz. Diz o seguinte, ó. André Luiz escreveu nessas páginas uma pequena porção das regiões inferiores, a que se projeta as mentes culpadas, além do corpo físico, ou seja, as mentes culpadas projetadas além do corpo físico, seja elas encarnadas ou desencarnadas, hein? Olha só. Para definir a importância da existência carnal como misericórdia divina, para nos adaptar aos mecanismos de sua justiça, a justiça de Deus. Então, se a gente analisar os livros que nós passamos desde Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz, nos domínios da mediunidade, nós temos o quê? Nós viemos para cá para ressarcir alguns débitos e a gente acaba acumulando outros tantos. Por quê? Porque ainda a Terra é o orbe da sombra e da lágrima, como diz Emmanuel na Carta aos Médiuns, Mensagem aos Médiuns. Tá? É muito bonita a mensagem, né? Eu vou colocar depois no grupo do WhatsApp o vídeo que sempre quando tem um trabalho espiritual a fazer, eu sempre retomo esse vídeo para poder ouvir e me colocar no eixo, me colocar com humildade, porque ele é um tapinha na cara com luva de pelica para mostrar a importância e o tamanho que nós temos, ou seja, nenhum, mas a importância é muito grande de desenvolver o trabalho. Então, a gente tem ali todas as nossas reencarnações tentando ajustar, porém, com muitas amarras de orgulho, prepotência, né, ambição, vaidade, sexolatria. A gente acaba se perdendo no caminho, acumulando outros débitos. Então, como ele diz aqui, ó, através da misericórdia divina, para nos adaptar aos mecanismos da justiça universal, da justiça de Deus. Ou seja, aquilo que a gente tem, uma ação, reflete através de uma reação. E se essa ação for benéfica, ela vai refletir uma reação benéfica. Se for o oposto,
ela vai refletir com certeza uma reação prejudicial. Mas ninguém vai nos obrigar a desenvolver o ressarcimento dessa reação prejudicial. Nós vamos ser simplesmente constrangidos a ressarcir esse débito do passado. Isso que é o mais interessante, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, por gentileza, viu? Pode abrir o microfone, pode falar. Ô, Flaubert, Oi, Beto. acho que tem uma questão muito interessante aí nesse primeiro ponto, né? Que é o fato, por exemplo, a mediunidade, os efeitos, eles existem desde quando a humanidade existe, né? Exatamente. Mas o espiritismo, né, de Kardec, né, que ele fala completando 100 nesses 100 anos e agora mais 60, ele vem exatamente para direcionar isso a partir da doutrina do Cristo, né? Porque antes isso era praticado, é claro, com todo o respeito, inclusive porque a gente não conhece tudo que se aconteceu no mundo durante todos os tempos, né? Mas pelo menos para nós ocidentais é uma coisa muito nova, né? Você conseguir pegar os ensinamentos e dentro dele descortinar esses estudos, porque para nós hoje é até mais fácil, né? A gente entendeu que nós estamos lendo esse livro, onde o André Luiz fez, mas imagina naquela época lá, 50 anos atrás, que ninguém sabia nada disso. Sabia que tinha lá umbral, as regiões de abismo, o que acontecia lá, como isso influenciaria nós aqui, ou como nós poderíamos ir parar lá, né? Enfim, né? Então o Espiritismo ele vem trazer essa nova visão aí, né? Exatamente, é isso mesmo. Com essa nova visão aí que a gente está aumentando. E assim, na doutrina espírita, como a gente está estudando, a gente acaba tendo, vamos falar assim, um quebra-cabeça desvendado. Agora, imagina que esse quebra-cabeça agora está sendo expresso através da necessidade do autoconhecimento para o mundo inteiro, em diversas outras religiões. Né? Então, o que nós tivemos há pouco tempo, a pandemia, né, convidando a pessoa a olhar para dentro. E ela começou a se perceber que ela tem um sentimento que geralmente pode ser que não seja dela, uma ansiedade que pode ser que não seja dela. De onde vem isso? Então a necessidade que ela tem de ter curiosidade, de querer entender o que acontece com ela, leva ela a buscar informações maiores. Não que o Espiritismo seja, vamos falar assim, um poço de verdades infinitas e que a gente vai achar todas as respostas aqui. Não vai. Nós estamos aprendendo e cabe a nós ali o trabalho do aprendizado constante. Né? Mas isso fez com que as pessoas olhassem para si e tentassem buscar esse conhecimento de alguma forma. Então, hoje, falar de Espiritismo não está tão pesado quanto falar de Espiritismo há 80 anos atrás. Vamos colocar até menos, vai. Há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás falava de Espiritismo, a pessoa saía correndo. Ah, mas é macumba, é não sei o quê, bababá, e cheio de misticismo lá e rótulos, né? Então hoje tem algo mais sutil, algo mais aceitável, porque nós estamos vendo que tudo faz sentido. E agora a AME, a Associação Médica Espírita, ela está trazendo um conhecimento muito além do que o homem imaginou, que seria o corpo mental refletindo no corpo material, trazendo as doenças psicológicas. Né? Que a gente está tendo aí um boom. A gente tem a depressão como uma das principais doenças do planeta. Né? E a ansiedade, depois, o pós-pandemia ainda, Nossa Senhora. Né? Bom, e aí ele continua assim, ó. Por esse motivo, André Luiz mostra as relações entre os espíritos encarnados e seus círculos de purgações. Espíritos encarnados e círculos de purgações, onde os espíritos desencarnados se aliam na delinquência, criando por sua conduta seu inferno exterior. Não é nem interior, é exterior. Nós temos conhecimento de que o umbral,
nada mais é que uma região que não se tem referência assim, geológica, né? Geográfica, e que lá, basicamente, é um ambiente de mentalizações, onde o desencarnado, através da sua mente enfermiça, doente e rebelde, ele é atraído através dessa energia, né? Por isso que ele colocou aqui, ó, onde os espíritos desencarnados se aliam na delinquência, criando por sua conduta, olha só, sua conduta, seu inferno exterior. E quando relaxando através da crueldade, olha só, quando ele fala relaxando, é porque nós não estamos vigilantes. Todos nós podemos relaxar e provocar crueldades. Isso é simples, só a gente se deixar levar. Percebem? Como Paulo dizia nas cartas, né? Eu quero fazer o bem, mas o mal é muito maior, eu tenho que brigar com ele constantemente para que eu possa estar no bem. Olha só. Então ele continua aqui, ó, relaxando através da crueldade, nos entregamos à prática de ações deprimentes, constrangendo-nos, assim, a temporária segregação nos resultados dos nossos próprios erros. Ou seja, toda queda que nós temos, mas uma queda que nós provocamos, ela tem consequências nas próximas vidas. Ou seja, a gente vai agregando débitos. Então isso aumenta o nosso tempo de tentar desenrolar a nossa ilusão do passado. Quer ver um exemplo? Se hoje a gente pensa, olha como é um absurdo. E se a gente assassinar uma pessoa, depois que ela passar por documento pra gente, todos os seus bens? O que vocês acham? Olha o pensamento. Hoje é um absurdo total. É uma coisa que não cabe em nós. Porém, há 2 séculos atrás, não precisa nem ser 2 séculos atrás, isso era muito comum. Muito comum. Então, lá atrás, imagina o que a gente pode ter feito lá atrás, onde as leis eram mais relaxadas e a selvageria era muito maior. Os nossos pensamentos primitivos, eles mais que dominavam. Nessa mensagem aos médiuns, Emmanuel fala: o homem que supera os seus instintos e que supera a si mesmo, ele está acima de qualquer general exímio na técnica etino-militar. Ou seja, o cara é acima de um maior estrategista, porque ele se venceu. Ele venceu as suas quedas, venceu as suas imperfeições. Porque as suas imperfeições nada mais são que reflexos naturais das suas condutas do passado. Olha que interessante, né? Olha quanta coisa Emmanuel traz pra gente aqui, ó. Né? Muito, muito, muito. É de uma reflexão muito profunda. Aqui vem uma nota bem interessante, ó. O criminalista von Lichten diz que o Estado como superior, o Estado de uma nação como superior, se exclui os grupos criminosos que transitoriamente o arrastam para os abusos do poder, não se ausentando da pena para sustentar a ordem jurídica. Nem o Estado está ausente. Para quê? Para manter a ordem geral. Olha só. A necessidade de conservar o Estado justifica a pena. Então não importa o quanto evoluído é um espírito. Se ele, por algum desleixo, caiu em tentação e teve uma queda, seja por orgulho, pela ambição, pela vaidade, pela sexolatria, ele vai ter que ressarcir esse débito. Isso em nome da ordem do equilíbrio geral. É interessante que eu assisti um podcast
e lá estava falando sobre a constelação de Andrômeda, né? E que um médium bem esclarecido, ele lembra das vidas, inclusive que ele está exilado aqui na Terra e que vem de lá. Ele disse que ele está exilado na Terra porque ele teve um acesso de raiva. Um acesso de raiva. E que lá eles têm todos os chakras. Nós temos 7 hoje, né? Ele diz que lá eles têm 48 chakras, se eu não me engano. E que esses chakras vão sumindo se ele não consegue manter a conduta em equilíbrio do planeta, com o planeta. Então eles chamam de selos lá, não chakras, chamam de selos. Depende da quantidade de selos que você vai perdendo, a ordem geral do planeta te chama para você ressarcir essa falta que você tem. E você é exilado. Então ele está aqui há algumas encarnações para tentar sanar a raiva que ele ainda sente. Olha que interessante. Olha que interessante. Por isso que um dos livros do Chico Xavier, não me recordo qual, foi dado a possibilidade de um espírito visitar um planeta feliz. Por alguns segundos. Por alguns segundos. Por quê? Mesmo ele vestindo, acho que o Beto conta essa história, né, Beto? Conta esse fato, né? E que esse espírito ele tem que vestir uma roupa porque a energia dele é tão pesada que atrapalha a organização do planeta. Ele tem que ficar alguns segundos porque vai fazer mal para ele também. Porque ele não tem essa energia tão fina e tão pura que é desse planeta. Olha que interessante. Tá? Então são conhecimentos ali que a gente tá agregando de diversas partes ali que chegam para a gente poder entender, caramba, como é complexo e como tem que ser puro a nossa conduta. A gente vai chegar lá. Ele continua. Com essa conclusão, apagam-se quase todas as antigas controvérsias entre as teorias de direito penal, pois, naquele clima de regime político, a tendência a punir é congenial ao homem comum para manter para manter a ordem no plano coletivo. Então agora a gente vai cair para uma questão que a gente comentou nos outros estudos, né? Como nós mantemos a ordem nessa pressão que ele comentou aqui, ó, que a tendência de punir é do homem congenial, ou seja, é dos gênios dos homens. Como a gente consegue manter uma ordem sem uma punição, mas trazendo muito medo? As religiões. Então a gente tem o cabresto das religiões, a gente pode perceber que nós temos religiões muito rígidas, com regras muito rigorosas. E a gente olha para isso e fala, mas meu Deus, mas isso aí não dá para você exigir de uma pessoa, né? Porque nós estamos um pouco mais esclarecidos, nós entendemos o livre-arbítrio. Agora, imagine aquele espírito que está um pouco mais atrasadinho, que está se desenvolvendo, mas que tem atos muito mais selvagens. O que ele vai temer? Ele vai temer a Deus. Então, temente a Deus, ele consegue manter uma ordem para ele, o caminho que é dito dentro da igreja. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, nós vimos em outros estudos que todas as religiões são degraus para que nós possamos não fazer o pior. Dá para segurar a gente, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, pessoal, fiquem à vontade, tá? Pode levantar a mão. Neuza, pode abrir o microfone, fica à vontade. Olha, Albert, eu queria compartilhar isso porque eu me tornei espírita há pouco tempo, né? Diria que uns 8, 9 anos, não mais que isso, mas que eu passei a frequentar uns 7. E quando eu sentia essa dificuldade, porque
não tinha freio e era difícil para mim saber o limite, porque eu vim da católica, onde a gente tinha até o confessionário, então foi muito difícil. Eu não sei se tem alguém novo no espiritismo aí, mas eu achei isso uma dificuldade para mim. Não era só ler e aprender, era também saber lidar com a liberdade. É a prática, né? A A gente vai ver isso já já. prática, É a prática. a É prática. isso mesmo. Judite, quiser comentar alguma coisa, pode deixar a câmera ligada, tá? Aí pode ligar o microfone, fiquem à vontade, tá bom? Tá bom? Ok, muito bom ver vocês assim. Olha só, ele vai comentar sobre isso, viu, Neuza? Vai comentar. Eu acho que é aqui, inclusive. Olha só. André Luiz, contudo, faz-nos sentir o que o Espiritismo abrange a concepção de justiça. Ele comenta agora. Eu vou ler bem devagar para a gente poder entender e sentir essa liberdade contendo um conhecimento para que nós mesmos nos policiamos. Olha que interessante. A criatura não está subordinada às penas do mundo. Nenhuma está refém de nenhuma pena do mundo. Olha só. Para se extirpar o mal como uma cirurgia. E sim, quanto mais esclarecida a criatura, mais responsável naturalmente sua consciência se envolve na culpa de suas falhas. Olha que maravilhoso, e não é uma verdade? Quanto mais a gente conhece, mais a gente entende, mais a gente deixa alguns caminhos e sabe que não vai dar certo. Há muito é cobrado a quem muito foi dado. Não é isso que diz Emmanuel? Olha só. Jesus também dizia. Oi, Beto, quer comentar? Fica à vontade. Só um comentário, né, em relação a essa questão. Quem foi que colocou lá? Foi o André Luiz. Não, que aqui do grupo, né? Quem que estava? A Neuza? A Neuza, isso. Que, assim, uma coisa que eu acho legal, né? Porque, por exemplo, na Igreja Católica, como ela mesmo colocou, né? Então tem o pecado, né? A gente tem que ir lá se confessar tal, né? E no Espiritismo, como o texto está dizendo aí, né? À medida que a gente vai tendo esse conhecimento, o pecado, ele perde sentido como pecado e passa a ter sentido como ação e reação, né? Uhum. Porque a gente sabe que o que nós fazemos aqui, a gente passa a entender o que vai acontecer, né? E aí, sim, as escolhas nossas são dadas em cima disso. Eu não estou deixando de matar alguém simplesmente porque é pecado, mas eu estou matando porque eu sei a consequência de tudo que vai acontecer, do karma, da minha evolução, né? Eu acho que essa é uma mudança legal e importante, né? Eu acho que até assim, até a gente entender o que é o significado do pecado, a gente acaba entendendo como pecado uma coisa ruim que não vai acontecer em nenhum momento. Mas não, o pecado, na definição do termo mesmo, significa errar o alvo. Então toda vez que Jesus curou uma pessoa, ele falou o seguinte: vai e não peques mais, ou seja, não erre mais o alvo. Qual que é o alvo? O amor e a caridade. O amor consigo mesmo, o amor com o próximo, a caridade consigo mesmo e com o próximo. Então toda vez que se erra gravemente, tem-se as consequências. Então as curas de Jesus, no caso, foi liberando daquele mal. Então, por um ato de amor, ocorre o perdão de uma multidão de pecados. Não é assim? Então, assim, qual a ação que Jesus viu dessas pessoas que ele acabou curando? A vontade de querer fazer diferente. Por isso que disse, vai e não peques mais.
Então isso é muito bom. Então quando a gente entende a palavra pecado como sendo errar, fica mais tranquilo, fica mais fácil. Então a gente acaba abrangendo mais conhecimento. É isso mesmo. E Maravilha. sabendo também, né, que a gente pode realmente corrigir, não pedindo perdão apenas, mas com nossos atos, né? Por exemplo, Exato. você já pode mudar uma relação hoje, começando a tentar praticar o amor ali, está dentro da sua família, tentar entender o outro, começar a desarmar, entender que estamos num mundo transitório. Então, isso eu acho que o Espiritismo ele ajuda a gente a avançar, né? Nesse caminho, assim, né? É isso mesmo. Boa, é isso mesmo. Neuza, quer comentar alguma coisa, Neuza? Porque, na verdade, é só estudando mesmo que a gente aprende, né? Porque a gente não comete o pecado contra Deus igual a gente aprendia em outras religiões, enfim. É conforme o grau de entendimento que a gente passa a entender que a gente não ofende Deus, né? A gente não precisa pedir perdão para ele, porque ele não se ofende, né? Ele é puro amor, né? Sim, exatamente. É como uma criança, né? A gente observa uma criança, de repente faz uma artezinha ali, e a gente olha e dá uma risadinha, né? Sim, Aí fala pra criança, vai, tenta de novo, mas não comete o mesmo erro, sim. né? Vai e tenta de novo, né? Aí a criança vai lá, faz a arte de novo, aí a gente tira. Tira, aí ela chora. E somos nós, quando se tira algo nosso. A gente chora muito, né? E aí, Aham. né, a espiritualidade maior fala, olha, é causa e consequência. Foi falado para você não repetir, você repetiu, então agora você vai ficar sem para você não repetir o ato. Simples, para você perceber que não precisa desse ato para você continuar, né? Aí a gente passa a vigiar e não Exato. só orar, né? É isso mesmo, muito bom. Giane, quer comentar alguma coisa? Eu vou falar assim, que eu estou falando por mim, tá, gente? Quando a gente entra na doutrina espírita, a gente começa a compreender melhor tudo, né? Aí tem uma das cartas dos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, que diz assim, todas as coisas me são listas, né? Mas nem todas as coisas me convêm. Então, assim, comigo, tá? Isso é para mim. Dentro da doutrina espírita, a gente começa a ter uma compreensão melhor desse trechinho de Paulo. Porque aí eu vou saber que se todas as coisas me são listas, né? Mas nem tudo me convém, então eu começo a selecionar isso. Né? Eu começo a selecionar os meus pensamentos, as minhas atitudes, né? E a gente tem compreensão melhor disso. Então, há uma modificação no seu interior, na sua reforma íntima, quando você foca para esse lado, né? Para esse aprendizado. E, às vezes, não desmerecendo nenhuma das religiões, porque todas são válidas e cada um aprende de acordo com o seu nível em cada uma delas, né? Vai que na próxima encarnação eu tenha que vir evangélica, ou vir católica, ou vir muçulmana, eu não sei, né? Nessa encarnação eu vim para ser espírita, porque eu sei que desde lá eu já estava pronto, eu já sabia que quando eu peguei um livro dos espíritos, eu já falei isso aqui, com 16 anos, li, nada para mim ali era novidade, tudo ali eu já sabia. Então eu vim para ser, de alguma forma. Eu corri muito para não querer, fugi muito, porque tive muito medo, por conta de série de coisas, mas depois que você começa a aprender, começa a estudar e começa o leque a se abrir, aí você vai se compreendendo. E para a nossa forma de vida, na doutrina espírita, compreender isso, essa história do pecado, do céu, do inferno, isso é maravilhoso. Sim, com certeza. Que assim, vós conhecerá a verdade, ela vai libertar. Então, isso é libertador para a gente e também é muito consciente, né? Porque você é livre, você é liberto, você pode fazer o que você quiser, mas você sabe que vai ter uma lei de ação e reação, que essa é imutável, que é a lei de Deus, é a maior de todas as leis. É isso mesmo. Então, na doutrina espírita, a compreensão disso é muito, assim, é fascinante. E, enfim. É bom mesmo. Ó,
Esse sotaque gostoso da Giane aí, ó, porque ela tá lá no Recife, viu? Ó. Não, senhor! Ah, não é mesmo? É Paraíba! Paraíba. Ó, eu errei de novo, ó, errei, olha só. Lá na Paraíba, na terrinha lá, né? A gente João vai de mala Pessoa! visitar ela, ó, vai de mala, lá em João Pessoa, olha só. A gente fala aqui de Jaú, Araraquara, né? A gente vai visitar daqui do lado, imagine pra gente, a gente vai fazer uma vaquinha pra Giane visitar a gente, né? Vem pra cá, Giane. Tô indo para João Pessoa em janeiro, Giane. Oh, seja Olha, bem-vindo, Luciano! Você vai amar! vai levar meu abraço pra Giane pessoalmente, olha lá. Ó, com Que legal. certeza, pode entrar em contato comigo. Vamos Sim, lá. Pode ó. deixar, entro sim. Vamos que vamos. Pessoal, ó, vamos dar continuidade. Falta um trechinho, porque já deu quase 1 hora de estudo. Então vou dar uma aceleradinha aqui, porque assim, é muito interessante. É de uma reflexão muito grande as palavras de Emmanuel, né? Mas assim, vamos seguindo. Ó, suas páginas desse modo objetivam os princípios princípios kardecianos, abrindo uma nova era para o espírito humano, obrigando a auscultação de si nos caminhos traçados por Jesus no progresso da alma. Eu acho que a Luciane pode falar muito melhor que eu o que significa auscultar. Ô Lu, você pode falar pra gente? Lu? Será que ela caiu? Oi, tô aqui. Você pode falar pra gente o que é auscultar das suas Eu tava com o palavras? gato no colo. Por gentileza. Você faz ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, né? Você não escuta. Escutar também é com o ouvido, mas através de um instrumento, alguma coisa, você vai escutar alguma coisa que está lá dentro, lá no fundo. E acho que é esse o sentido que ele quis dar aí, né? É uma análise, faz uma análise, um entendimento do que está acontecendo internamente. Pode ser, mas é alguma coisa que está acontecendo que não é visível, não é... Você gritou, você escutou, mas quando você vai escutar lá dentro, é uma ausculta. Uma ausculta. Olha que beleza, olha que maravilha. Deus do céu. Deus falou assim, ó, você não vai vir médico nessa só para você aprender. E eu vim professor. Ótimo. Mas vem para se provar também, né? Sim. A hora que passa os médicos sem fronteira eu até choro. Meu Deus do céu, era pra eu estar lá, mas tudo bem, vamos seguindo. Tem a próxima ainda, né? Tem a próxima. Olha só, e a gente continua. Assim, o Espiritismo é disciplinador da liberdade no convívio social digno e a harmonia do espírito como individualidade, equilibrando a vida universal e as leis de Deus. Olha que frase. Vou ler de novo. Assim, o Espiritismo é disciplinador da liberdade no convívio social digno e a harmonia do espírito como individualidade, equilibrando a vida universal e as leis de Deus. Isso é muito bom, muito maravilhoso. Isso já dá uma... Assim, ó, é algo muito profundo, que a gente percebe que está se educando para a gente entrar em equilíbrio com o Criador e não fazer mais os atos do passado, né? Reconhecemos nos postulados que abraçamos, o Espiritismo, o templo de responsabilidades definidas, considerando a reencarnação estágio sagrado de experiências que, com o Espiritismo, revivendo o Evangelho de Jesus, é luz no caminho evolutivo, nos regenerando o destino e edificando a felicidade real. É por isso que eu sempre digo, a pandemia é um convite à realidade. É um convite. Quem é você? Aí a gente se deu de frente muitas vezes com um parceiro conjugal que a gente não conhecia. E por isso muitos casamentos se desfizeram. Então, quem é você de verdade? Olha que interessante, bonito. André Luiz demonstra que nas possibilidades de hoje,
nos vinculam às sombras de ontem. Olha só, as possibilidades de ontem, de hoje, nos vinculam às sombras de ontem, do passado, exigindo trabalho incansável no bem, para ressarcir esses débitos aí, para a construção do amanhã embasado no Cristo. Faz sentido? Todo sentido. E ele termina, né? Exaltando os méritos inestimáveis da obra de Allan Kardec, saudamo-lhes comovedamente o abençoado centenário. Aqui ele diz, que foi dado aqui, né, se eu não me engano, acho que 4 de abril, se eu não me engano, né? Eles começaram a escrever. E aí termina as palavras de Emmanuel. De novo, muito reflexivo. Muito, muito. E ele finaliza com aquele bálsamo que a gente dá aquela respirada e entende. E também nos dá força para continuar nesse caminho aí de provações e também de felicidades que a gente pode construir. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente desfechar a nossa reunião inaugural de hoje? Não? Bom, Marilda, fica à vontade, pode falar. Ó, liga, Marilda, liga o microfonezinho, aperta na tela o ícone. Isso, pode falar. Isso, agora sim. Eu achei bem bacana o que foi comentado, porque é a primeira vez que eu estou participando do estudo, né? E aí você pega um livro para ler, nem tudo você entende. Então, às vezes você tem que voltar, ler de novo, para entender. Às vezes você não entende da forma certa. Então, por isso eu estou achando muito bacana. É muito gostoso. Tô adorando. A gente acrescenta e tem experiência do quanto é lado e a gente vai modelando um pensamento legal. Aí a outra pessoa fala de uma maneira que mais fácil, que a gente entende melhor do que está escrito no livro, né? Exato. É isso mesmo. Muito bom. Muito legal. Estou adorando. A gente fica feliz de que a gente possa assim, agregar mais conhecimento e também agradar, né? Porque, assim, o nosso estilo aqui, como sempre foi, né? É uma coisa bem caseirinha, né? Bem simples. Então a gente fala, comenta com as palavras que a gente vai acostumando aqui no dia a dia. Né? E nem a outra moça, eu não lembro o nome dela, falou... A Giane? Não. A Neuza. A Neuza. Que ela também foi católica, né? E eu também, eu sempre fui católica e tem uns 5 anos que eu comecei a frequentar a Casa do Jardim, né? Sempre tive essa curiosidade, as coisas da Igreja Católica não me satisfazia, sabe quando parece que está faltando alguma coisa? Sim. E eu sempre gostei da parte do espiritismo. Aí eu tive o convite de uma amiga e comecei a frequentar. Ai, que bom. Comecei a entender melhor. Que bom, é isso, a gente vai agregando, né? Que bom, que bom. De novo, né? Bem-vindo a todos, né? Pessoal, vamos fechar, só para o vídeo não ficar muito grande, já tem mais de 1 hora, né? E a gente semana que vem já começa no capítulo 1 já, com todas as experiências do André Luiz. Vamos fazer então aquela oração final, para a gente fechar bem gostoso o nosso estudo. Então, ó, quem tem uma aguinha aí para fluidificar, né? Eu trouxe o meu copinho aqui, trouxe a minha jarrinha também para a família. Nas próximas reuniões, vocês podem deixar do ladinho aí, né? Sempre lembrando ali uma jarrinha de água ou os copinhos para a família, a gente coloca ali, né? Para a gente poder energizar. Tá bom? Então vamos assim, então, acalmando os nossos corações. Eu acho que eu vou ligar aqui o som. Se tiver que cortar o YouTube cortar, ele vai cortar pouco, né? Pronto. Então vamos nesse momento, acalmando assim os nossos corações, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a toda a inspiração, a orientação do alto,
a presença da equipe espiritual aqui presente, que nos deu tanta orientação e informação, que possamos relembrar dos nossos objetivos reencarnatórios. E por tantas vidas nós passamos, que nós erramos por equívocos e ilusões, de amores e de ambições. Que possamos nessa vida entender a cada dia mais os ensinamentos de Jesus, os postulados do Espiritismo aqui presente, que possam agregar cada vez mais seguidores, cada vez mais pessoas que possam entender a evolução como um todo, a bênção da reencarnação, a divina providência que não nos abandona, que sempre está ao nosso lado, nos abençoando, nos orientando, estando conosco em todos os momentos. Que possamos seguir os passos de Jesus, mesmo que cambaleando, que caindo, possamos sacudir a poeira dos nossos pés, levantarmos os nossos corpos materiais, mesmo que cansados, elevando o sorriso ao alto, pedindo proteção ao Pai. E nosso Pai bondoso estenda as mãos e possamos assim seguir em frente, auxiliando todos os nossos irmãos que ainda estão para trás, e que possamos assim auxiliá-los, trazendo conosco, de alguma forma, de algum momento, seja ele como filhos, seja ele como pais, seja ele como irmãos, seja ele como marido, seja ele como esposa, de alguma forma tendo conosco o caminhar seguro do ensinamento e da compreensão da vida futura. Que possamos estar juntos em mais um estudo, abençoados pela divindade, e todos aqueles que nos cercam, que possam fazer bom aproveitamento desse estudo, seja ele encarnado aqui presente ou desencarnado ao nosso lado. Assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja, que assim seja.